abençoados, cheios do poder do Senhor. E nós vamos, meus amados, na medida do possível, começar a oportunizar, levantar e fazer com que cada um desses homens de Deus possa estar frutificando aqui nesse lugar. E quem estará pregando nessa noite será o nosso presbítero Mário Barbosa, em nome de Jesus, meu amado. Você já está com a oportunidade em nome de Jesus nessa noite. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor nos está dando de estar à frente desse púlpito com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Tiago pelo convite e pela confiança que depositou na minha pessoa. Nesses 15 dias eu orei, não é fácil estar aqui, mas quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na Epístola de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14 e 15. Amados, dê atenção à mensagem, não olhe para o mensageiro. O mensageiro é falho, pode errar nas palavras, na concordância, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela tem poder para te ajudar no que você precisar. Então, foque na palavra. Medite no que o Senhor quer falar comigo e com você nesta noite. Todos acharam? Hebreus 12. Assim diz a palavra do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amados irmãos, o livro de Hebreus, o autor cujo nome não quis se identificar, muitos ligam que era Paulo, outros não, mas uma coisa a gente sabe, ele foi inspiradíssimo pelo Espírito Santo de Deus para deixar essa mensagem para nós. Ele escreveu esse livro direcionado aos judeus hebreus, ou seja, aos judeus ortodoxos. Aqueles que falavam aramaico eram fiéis à lei e ao templo, diferente dos judeus helenistas, que adotaram a cultura grega e falavam grego. Este livro foi escrito nos anos 60, 70 depois de Cristo. Foi endereçada justamente para essa comunidade de judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Eles estavam saindo do judaísmo e vindo para o cristianismo. O livro de Hebreus tem uma abordagem teológica profunda e detalhada, porque os seus interessados que iam receber eram fiéis à lei, ao templo e a todo o cerimonial, focando sempre na superioridade de Jesus Cristo, como sumo sacerdote e o Messias. O autor explora muito bem a relação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, destacando como Jesus cumpriu todas as profecias que estavam no Velho Testamento. Os sacrifícios, tudo se consumiu em Jesus Cristo. Ao longo dos 13 capítulos, o autor enfatiza a importância, irmão, da fé, da perseverança, da confiança em Jesus. Também oferece, nesse livro, exortações, encorajamento à comunidade judaica cristã, exortando a permanecerem fiéis e a seguirem o exemplo dos grandes heróis do Velho Testamento. Nenhum outro livro do Novo Testamento amarra a história e as práticas do Antigo Testamento à vida de Jesus Cristo tão inteiramente como esse livro. O propósito do autor desse livro foi direcionado principalmente aos cristãos judeus, que estavam sob forte perseguição. Olha bem, irmão, desde o começo da igreja, todos sofriam fortes perseguições, muito esmorecimento. A pressão sobre esses cristãos judeus foi muito grande, levando alguns a achar que poderiam voltar para o judaísmo, ao templo. Veja como a coincidência se repete, irmão. Muitos vêm. Tem dados que metade dos crentes entram
um crente na igreja, um crente saiu, desviou. Então, o autor exorta esse povo a progredir no caminho da maturidade espiritual. Estavam estagnados, indecisos, parados no meio do caminho. Converteram a Jesus, mas pararam, não continuaram a caminhada. Tanto é que eles são considerados a seita do caminho. Não vejam bem como eles eram considerados seita, uma facção que saiu do judaísmo. Eram muito criticados. Isso está em Atos 24:14. Depois você pode ver na sua casa. O escritor procura fortalecê-los na fé em Cristo Jesus. Nesse livro ele demonstra cuidadosamente toda a superioridade e a finalidade da revelação e a redenção da parte de Deus em Jesus Cristo. Anima os leitores a manterem firme a sua confissão de fé, não voltar atrás. Prosseguirem nessa caminhada para alcançarem a maturidade, parar de ser crianças da fé e serem adultos na fé. Isso é um caminho. Por isso a gente propôs esse tema para hoje, caminhando para a maturidade espiritual. Tanto aqueles irmãos no início da igreja primitiva, como eu e você precisamos caminhar em direção da maturidade, irmãos. O ponto de partida que eu peguei foi o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando eu me deparei com esse versículo, a parte B, sem a qual nós não viremos o Senhor. Irmãos, quando eu me converti, eu queria ver o Senhor, mas ele veio me avisando, sem a qual, aí eu fui ver a parte A do versículo, seguir paz e a santificação. Eu vi que era um processo que todos nós temos que ter, não tem como. Aí eu tentei trabalhar, fui a fundo, aí eu fui vendo que eu dividi isso aqui em 3 processos, ou 3 etapas. A primeira é seguir. A segunda, que eu classifiquei, a paz com todos. E a terceira é a santificação. Desse jeito eu consegui entender a grande coisa que esse autor conseguiu mostrar em poucas palavras. A gente tem que debruçar na Bíblia Sagrada e decifrar o que esse homem tinha na mente quando ele falou para aqueles homens naquela época. Eu fiz um breve relato de como estava o momento que Deus levantou esse homem para falar com aquela comunidade. E não é nada diferente de hoje. Aí eu comecei, a parte 1, primeiro processo, seguir. Uma simples palavra. Mas essa palavra seguir é uma flexão do verbo seguir. Que significa ir atrás, procurar, perseguir. Nesse caso é uma interjeição que serve para incitar alguém a continuar, a não parar. É nesse sentido que o escritor exorta os judeus cristãos a manter o foco na caminhada, ou seja, seguir. Ou seja, a gente tem uma ordenança. Só chegar na palavra seguir e não entender o complexo dessa palavra, ela passa muito rápido e a gente não vai entender o que o autor quis dizer nesta passagem. Para podermos entender a Bíblia, a gente tem que ler todo o contexto que está envolvendo a linha de raciocínio que esse homem fez. Nesse contexto, a gente tem que voltar até no capítulo 11, um pouco antes, quando ele vai falar dos heróis da fé. E quando ele entra no capítulo 12, que está o nosso versículo que nós estamos trabalhando, no versículo número 1, até o pastor já pregou essa passagem muito bem no começo do ano. O versículo 1 diz, portanto, capítulo 12, versículo 1, portanto, ou quer dizer que ele estava linkando o capítulo anterior, na mesma linha de raciocínio, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No versículo 2 ele diz o seguinte, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando toda a afronta, e assentou à destra do trono de Deus.
Versículo 3, considerai. Aí ele fala, considere todo esse sofrimento de Cristo, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si, para que não esfraqueceis, veja o modelo a ser seguido, Cristo. Seja o modelo que está sendo seguido. Cristo suportou tudo e não esmoreceu. Então ele está falando, não esmoreçam. Quando ele diz no versículo 1, corramos a carreira, o que ele quis dizer com isso? Para nós entendermos a complexidade que ele estava falando com o seu público. Naquela época, a cultura que prevalecia era grego-romana. O império que comandava era o romano, o exército era o romano, o poder era romano. Mas a cultura, a filosofia, a língua era grega. As tradições eram gregas. Então, esse autor usou uma metáfora, uma figura de linguagem, para dizer sobre correr, competição. Temos que ir, temos que chegar lá. Porque todo aquele povo conhecia os Jogos Olímpicos, que nasceu na Grécia. Então, para aquele povo era uma coisa tão natural ver falar em Jogos Olímpicos. É a mesma coisa para nós brasileiros falar em futebol. Todos conhecem. Então é mais fácil entrar na cabeça das pessoas e passar a minha mensagem que eu queria falar. O autor usou de entendimento dos leitores com esses eventos para fazer essa comparação. É um paralelo. A corrida proposta para Jesus. Nesta metáfora, o autor refere a que um atleta de competição, todos conheciam como os atletas se preparavam. Eles se preparavam nos treinamentos, muito foco, muita determinação, alimentação restrita e balanceada. O foco era chegar em primeiro, vencer. Tudo que estava ao lado deles não tinha valor. O que eles queriam? A linha de chegada, vencer, chegar lá e ganhar o quê? A coroa da vitória. Era isso que esse pessoal tinha em mente, os atletas. Mesmo jeito, o apóstolo Paulo usou essa mesma figura de linguagem, quando ele escreveu no primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, o versículo 24. Nós sabeis vós que o que corre no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. No versículo 25, Paulo diz assim, todo aquele que luta, que combate, que está em disputa, de tudo se abstém. Para quê? Para alcançar uma coroa, para ganhar uma coroa corruptível. Enquanto nós, ele falou para os seus ouvintes, temos uma disputa que vamos ganhar uma coroa incorruptível. Se eles que estão propondo se abster de tudo, focar no que estão propondo, lutam de todas as maneiras para ter uma coroa corruptível, imagina nós que temos uma coroa incorruptível para toda a eternidade. Nesse sentido, o autor faz um link. O fundamental é ter o quê? Foco. A mesma coisa que aqueles atletas de alta performance. Temos que ter o quê, crente? Foco, disciplina, comprometimento. Abster de muitas coisas desse mundo para poder sair vencedor. Na corrida espiritual, irmãos, todos podemos ganhar. Enquanto nos Jogos Olímpicos, só um ganhava. E nós, todos que cruzar a linha de chegada, vamos ganhar. E o nosso prêmio é muito superior, irmão. Enquanto eles ganhavam uma coroa corruptível, uma coroa de louro, que uma semana depois já estava seca e ia para o lixo. Aquela medalha que pendurava no cabide e empoeirava. A nossa é muito maior. Se eles tinham foco, imaginam nós, crentes, quanto tem que ter de mais vontade, mais apetite de chegar na linha de chegada. Por isso o autor orienta os cristãos judeus. Olha só como ele linkou, como ele mostrou como temos que ter comprometimento, foco. Tirando todo o embaraço. Aí ele fala, tira os embaraços, tira o pecado que tão de perto vos rodeia. Ou seja, nessa corrida, qualquer peso extra nos tira a performance. O que é o peso extra que ele está falando aqui? Deixe de lado as dúvidas, os medos, as tradições dos cerimoniais. Exorta a manter foco. Tudo que te impede de chegar a Jesus não dá.
Não é possível para você conseguir essa vitória. Nós temos que o quê? Esvaziar. Você não esvaziar das coisas que a gente trouxe do mundo, todas aquelas bagagens, jamais você vai ser cheio do Espírito. Como que o Espírito vai te encher se você está cheio de coisas que não é dele? Não é possível, é incompatível. O que ele manda? Se livre nessa caminhada. Fiquem firmes. A proposta que quando vocês se converteram ao cristianismo e aceitaram a Jesus Cristo como mediador definitivo entre Deus e os homens. Agora ele falou, não preciso mais de um homem entrar uma vez por ano com cabrito, com sangue, não. Agora nós temos o mediador definitivo, Jesus Cristo. Amados, em cima desse histórico, dessa visão que a gente teve do pano de fundo, que esse homem escreveu essas palavras para aquele tempo. Mas, em Romanos 14, 15, 4, o apóstolo Paulo, usado poderosamente pelo Espírito de Deus, diz assim, porque tudo que dantes foi escrito, tudo que escreveram no Velho Testamento, para o nosso ensino foi escrito. Para quê? Aí é uma proposição. Para quê que temos isso? Pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito no Velho Testamento era para nós servir como modelo, para nós ter esperança. Deus quis deixar essa passagem no livro de Hebreu registrado no Cânon Sagrado, para que hoje eu e você aqui na Maraponga 1 pudesse saber a importância de que o Senhor deu naquele período, seguir, continuar caminhando. Amados, todos nós sabemos que Deus deu o livre arbítrio para você escolher qual caminho trilhar. Mas a gente é muito ciente e sabe que só tem dois caminhos para seguir nesse mundo: o bem ou o mal, o céu ou o inferno, ou Deus ou o diabo. Nós tínhamos, todos pecaram e destruído da glória de Deus. Quando aceitamos a Jesus, ou seja, quando a gente ouviu esta palavra, a gente na tribuna, na nave da igreja, aquele dia, a gente entendeu a palavra entrou e modificou minha vida. Eu levantei a mão e vim à frente do púlpito e aceitei a Jesus Cristo. Como Paulo, Romanos 10, 9, se confessarmos com a nossa boca e cremos de coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, isso eu vim aqui na frente e muitos de nós fizemos a mesma coisa. Que Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então todos têm que vir à frente e aceitar a Jesus Cristo. Quando aceitei a Jesus Cristo, tive com Jesus Cristo. Aí em Coríntios 5,17 diz, assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo fez novo. Oh, glória! Mudei. Em Romanos completa, Paulo completa desse jeito: nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O momento que eu levantei a mão, vim na frente, eu disse, não quero mais esse caminho, eu não quero trilhar mais para o inferno, mas eu guinei para cá, eu converti da carne para o Espírito. É isso que é no primeiro momento. Nesse primeiro momento, ocorre o primeiro processo de salvação, que Jesus te justifica perante ao Pai. Dessa forma, o nosso inimigo das nossas almas não tem mais do que nos acusar. Ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Por quê? Pois o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todos os pecados, como diz João na primeira epístola, capítulo 1, versículo 7. Então, Satanás, ele não pode ficar jogando seta na sua mente. O sangue de Jesus Cristo te cobre, te protege. Amados, meditando mais ainda nesse caminho, eu vejo Jesus Cristo, o grande mestre, que esteve entre nós, perfeito. Ele diz em Mateus 7, 13, olha a ordenança que Jesus manda para mim e para você. Entrais
pela porta estreita. É uma ordenança. Entrais. Por quê que tem que entrar aqui? Ele fala, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, infelizmente, são os que entraram por ela. Veja bem, é uma ordenança. Entre por esta porta, saia do caminho largo, das concupiscências da carne, dos deleites deste mundo, que são tudo passageiro e vão ficar. Mira onde? Porque a porta é estreita. Estreita é a porta e apertado o caminho, que leva aonde? A vida, e poucos que encontrem. Graças a Deus que nós estamos aqui hoje, seguindo este caminho. Para onde? Para buscar o Senhor. Em 10:9 de João, Jesus fala, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Em 14:9, Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se nós não estamos trilhando esse caminho, onde tem a verdade, quem mente é filho do demônio, porque ele é o pai da mentira. Então, crente em nenhum minuto, nenhuma coisinha desse tamanho, não pode deixar crescer a mentira, irmão. Crente é sim, sim, é verdade. Se você tiver uma mentirinha, você pode ter certeza, não é a vida e nem o Senhor que você vai ver. Jesus é bem claro, sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer ver o Pai? Siga esses passos. Mas todos nós que estamos nessa caminhada, muitos há mais tempo, muitos começando agora, é uma caminhada longa, difícil, o percurso a ser seguido. Tanto que Jesus, em João 16:33, nos revela isso, irmão. Jesus fala, tenho-vos dito isso. João 16:33. Tenho-vos dito isso, vírgula, o que o Senhor quis dizer. Ele falou, para que em mim tenhais paz, paz, confiança, espera, confia em mim. Mas por que, Jesus? No mundo tereis aflições. Crente, Jesus falou, no mundo vamos ter dificuldades. No mundo vamos passar por apertos. No mundo teremos muitas e muitas lutas. É a palavra de Deus. Graças a Deus que não termina num ponto final a palavra aflições. Tem uma vírgula e Jesus completa. Mas tenha bom ânimo. Ô glória. Eu venci o mundo. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se Jesus falou, vamos ter aflições. Glória a Deus que eu estou passando aflição. Porque a aflição vai me fazer crescer na esperança e na fé. Vai me fazer crescer, sair de criança para ser maduro na fé. Lucas, quando escreveu Atos do Apóstolo, na conversão de Paulo, ele escreveu a seguinte frase, 9:16. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você aceitou Jesus. Paulo estava lá, doutores da lei, sendo preparado para ser o sumo sacerdote. Ele mudou, largou de tudo aquilo, de todas aquelas pompas, daquelas riquezas. Ele falou, não, eu quero é Cristo. Aí Jesus falou para ele, o quanto você vai ver, como você vai sofrer. Mas ele entendeu que tudo isso aqui é provisório, nada é definitivo. A única coisa definitiva é o que o Senhor tem para mim e para você. Agora, irmãos, nessa caminhada, o Senhor não nos deixou desamparados, Ele nos deu uma armadura. Não aquela armadura que o rei Saul deu para Davi. Não, aquela armadura carnal. Mas ele deu uma armadura espiritual. Tanto é que Deus, usando Paulo, falou, revestindo-se com ela, possamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mais um lembrete para a igreja. Nós vamos enfrentar as astutas armadilhas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Um adentro. Irmãos, a minha luta
a sua luta não é contra o irmão que alguma coisa a gente teve um atreveiro e não está combinando aqui na igreja. Não é contra aquela vizinha que fala muito. Também não é com aquela pessoa do trabalho que muitas vezes a gente teve uma desavença. Não é. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho do jeito para que todos, eu, você e eles também fossem salvos. A nossa luta, quem é o nosso inimigo? Aí ele fala, o nosso inimigo, você vai entrar numa batalha. Quem é o nosso inimigo? Quem é a pessoa, quem é com quem eu vou combater? Qual o tamanho do meu adversário? Aí Paulo diz, a nossa luta é contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes da maldade em lugares espirituais. Então, irmão, a nossa luta a partir de agora não é mais contra alguém, e sim contra as potestades do inferno, contra as hostes da maldade. Portanto, aí ele fala, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Com a armadura de Deus, a gente pode resistir aos dias maus, vendo tudo ficar firmes. Qual é a armadura de Deus? O crente que conhece a palavra, diz, todo dia de manhã, nas suas orações, ele reveste com a armadura de Deus. A armadura de Deus, cingir os vossos lombos com a verdade, couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Se vocês analisar os 6 implementos da armadura de Deus, 5 são de defesa. 5 é para você se proteger. Mas o crente quer vitória. O crente pede oração para ter vitória. O crente jejua para ter vitória. Mas você sabe manusear muito bem a palavra de Deus? Você sabe muito bem manipular a espada? O Império Romano, os soldados, todos os dias eles treinavam o embate. Escudo, fé, espada para ganhar. Você é crente em Jesus Cristo. Você manuseia bem a espada? Você lê a palavra? Você domina bem a palavra? A igreja hoje de manhã tivemos uma oportunidade ímpar, uma aula muito abençoada, de uma teologia complexa, difícil para nós. Nós temos que nos preparar para a guerra, nós temos que preparar com a espada, nós temos que manusear a espada com afinco, com determinação, senão ninguém vai vencer. Não tem vitória se você não souber usar a palavra de Deus. A escola bíblica dominical hoje tinha que ter lotada. O culto de doutrina tem que estar cheio, porque é onde se ensina a disciplina bíblica, onde fala a raiz da palavra, onde Deus fala e se revela. Louvado seja o nome do Senhor. E terminando, Paulo fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, e um orando pelo outro. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é cada um é membro. Todos têm que orar um pelo outro, para que todos nós possamos vencer essa batalha. Isaías 43, versículo 2. Quando passar pelas águas, estarei contigo. Pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Ou seja, não é se passar, é quando vai passar. Uma hora ou outra, nós vamos passar pelo fogo, nós vamos passar pela água, mas o Senhor estará conosco. Glória a Deus. A segunda parte, vamos andar, o tempo está passando. A paz com todos. O pecador ouviu a palavra de Deus, se converteu, aceitou Jesus, escolheu a porta estreita que leva à vida eterna. Hebreus, o livro, dá um sentido que devemos seguir a paz com todos. No versículo 15, ele diz o seguinte, um alerta para mim e para você. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muito se contaminem. Amados, raiz de amargura, como nós nos convertemos, o velho homem ainda continua dentro de nós. Se nós dermos brecha, ele vai entrar. E essa raiz de amargura é um espírito e atitude caracterizada por animosidade
e ressentimento intenso. Às vezes pode ser contra o trabalhar de Deus, contra a vida do crente. O crente não aceita aquele trabalhar de Deus, ele não fica submisso, humilde à sua vontade, rebela. Jesus falou, seja feita a sua vontade. Jonas falou, eu não vou, eu vou para cá. Aí você sabe aonde vai terminar. Essa raiz de amargura pode sair dentro da pessoa, dentro da igreja. Dificilmente uma pessoa consegue, com essa amargura, orar em paz com o Senhor. A raiz de amargura muitas vezes pode aparecer entre grupos de crentes, que contamina e destrói a comunhão da igreja. Por consequência, a santificação do corpo de Cristo. Em Números 12, versículo 1 e 2. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope, mulher cuxita, com quem se havia casado, porque ele havia casado com a mulher etíope. E disseram, terá que o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? Olha uma raizinha de desconfiança, uma invejazinha ali, uma inveja. E o Senhor ouviu. Olha bem onde você toca. Olha bem, igreja, onde vocês vão tocar. Deus ouviu, chamou Moisés, Miriam e Arão. Chegou e falou, olha, se tiver um profeta aqui, Miriam se chamava profetisa, Deus já desqualificou. Eu falo por sonho e por revelação. Agora, com Moisés, o meu servo fiel, eu falo boca a boca. E vocês não temeram em falar do meu ungido. Preste atenção, igreja do Senhor. Muitas provas nós caçamos, porque tocamos no vaso, tocamos no homem de Deus. Não faça isso. Miriam imediatamente ficou leprosa, branca igualzinha a neve. E teve que pedir misericórdia para o homem de Deus. Só para sair da prova, venha e se humilha na quem você quis passar por cima. É assim a palavra do Senhor. Irmãos, eu estava vendo um escritor americano chamado Jim Rohn. Ele nos mostra o seguinte, ele falou na sua teoria. Você é a média das 5 pessoas que mais convive. Vou repetir. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então devemos avaliar como e com quem nos relacionamos. Às vezes, inconscientemente, poder estar abrindo brecha para que Satanás possa agir. No meu trabalho, aquela pessoa. Salmo 1, não sente nas rodas dos encarnecedores. Irmãos, se o irmão conta uma piadinha que não é lícito para a gente, não ria, saia de perto. Ele vai entender que a luz não tem nada a ver com as trevas. Pelas escrituras sagradas, desde o começo, Gênesis e Apocalipse, a gente vê o modus operandi de Satanás. Veja como Satanás enganou Eva. Em Gênesis 3, é muito pequeno o versículo, mas eu imagino, quando Deus falou para Adão e Eva, tudo aqui no paraíso é para vocês. Tudo é bom, que tudo que Deus faz é bom. De repente falou, mas aquela não. E sempre ficou não. De repente, chega o inimigo das nossas almas, começa, não, olha como é bonito, é bom, pá. Aí vai conversando, vai dando trela, Eva foi dando trela. De repente, Satanás jogou a seta. E aquela árvore? Por quê? Não, Deus não deu. Mas por quê? Todo dia. Por quê? Porque, de repente, o versículo 6 diz, quando a mulher viu a árvore, olha, ela não via, que era boa, atraente aos olhos e desejável para obter sabedoria. Veja bem como deu a brecha, o inimigo foi indo, até convenceu ela, começou a ficar atraente aos olhos, concupiscência dos olhos, desejável dela obter sabedoria. Veja bem, o que você deu, uma brechinha de nada. O inimigo foi entrando. O que aconteceu? Quando eles comeram o fruto, os dois viram que estavam nus. Nus é vergonha. E quando Deus estava na viração do dia e chamou Adão, Adão falou, eu escondi que eu estava com vergonha do Senhor, com medo. Veja como o pecado separa o homem de Deus. Veja bem, não dê brecha. Olhe para muito bem como você está relacionando. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus fala em todos os livros. E ele fala em Apocalipse, eis que venho sem demora.
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vigia. De Gênesis a Apocalipse está muito bem explicado. Por isso temos que saber com quem acompanhamos. Saber o lado de confessa a mesma fé. Andar com pessoas que têm a nossa mesma fé. Que esteja trilhando o mesmo caminho. Confira se essa pessoa tem vida de oração, de jejum, que medita na palavra de Deus diariamente. Pois a luz não tem comunhão com as trevas. Não queira ser amiguinho do mundo. Não queira ser boa praça com todo mundo. O mundo não gosta da gente. E nós brigamos contra as coisas desse mundo. Nós brigamos contra o pecado, não contra o pecador. O pecador merece misericórdia como eu e você alcançamos. E para terminar, o terceiro item, a santificação. É um processo contínuo, que temos que evoluir, crescer no conhecimento de Deus. Ser santo, irmão, é estar separado do pecado e consagrado a Deus. É ficar perto de Deus, ser semelhante a Ele e de todo o coração buscar a sua presença, a sua justiça e a sua comunhão. Acima de todas as coisas, a santidade é a prioridade de Deus para os seus seguidores. Isso é o principal. Tanto é que Pedro, na sua primeira epístola, 1,16, diz: pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Somente com a ajuda do Espírito Santo é que vamos conseguir um processo que requer cooperação contínua do indivíduo com o Espírito. Contínuo, todos os dias, é um processo, até quando a gente chega na linha de chegada, todos os dias. O processo de santificação é que vai removendo o pecado. Com isso, leva a pessoa a um relacionamento pactual maior, mais intimidade, mais comunhão com o Senhor. Dessa mesma forma, com um atleta de alta performance, busca treinar, foco, nós, cristãos, necessitamos também a mesma dedicação, ter devocional com o Senhor, buscar o Senhor em oração, meditar na palavra, pois a palavra alimenta e fortalece o espírito. Temos que nos dedicar à leitura da palavra e muito mais, estudar as escrituras sagradas, jejuar, para crucificar a carne. A carne está aqui ainda, nós temos que jejuar. A carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne quer os deleites do mundo, mas nós temos que fazer o querer do Espírito. O Salmos 15, Davi diz: o verdadeiro cidadão dos céus, aquele que anda com sinceridade, pratica a justiça, não difama nem faz mal ao seu próximo, e não aceita afronta contra o seu próximo. Esse é o verdadeiro cidadão dos céus. Perguntaram, os doutores da lei perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Primeiro mandamento, amar a Deus de todo o seu coração, da sua alma e do seu entendimento. E o segundo é muito parecido, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo, amar aquele drogado, amar aquela prostituta, porque eles, Jesus morreu por eles também. Finalizo agora com a palavra que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta de Timóteo 4,7. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando Paulo fala combater, é uma disputa, é um confronto. Ele confrontou durante toda a sua vida para manter a integridade do evangelho que o Senhor entregou na mão dele. Meditando nessa vida, esse grande homem de Deus, observamos como ele sofreu muitos problemas ao levar o evangelho. Paulo passou por muitos açoites, foi apedrejado, passou por prisões, assaltos, naufrágios, traição, fome, frio, noite sem dormir, exposição ao perigo. O quanto esse homem de Deus trabalhou, as marcas estavam na pele dele, na carne dele, irmão. Mas graças a esse homem, irmão, que seguiu todas as direções do Espírito Santo, que falou para ele, vai para Macedônia. Graças a esse homem, que todo o evangelho, a palavra de Deus chegou ao ocidente, irmão, e chegou até nós aqui hoje, irmãos. Mas como suportar tudo isso? Como suportar tantas lutas, irmão?
Aí ele fala em 4,13, Filipenses 4,13, posso todas as coisas. O que eu posso? Passar por açoites. Eu suporto ser apedrejado, eu suporto passar por prisões, por assaltos, naufrágio, traição. Tudo isso eu passei, eu suportei. Por quê? Porque aquele que me fortaleceu, aquele que chamou você para a boa obra, ele garante tudo para você, irmão. Por isso Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que eu, você, todos nós, consigamos naquele dia expressar a mesma frase que o apóstolo Paulo deixou nessa última mensagem. Acabei a carreira, guardei a fé. Lembre-se, quem está lá na linha de chegada, esperando você, é Jesus Cristo. O corredor, quando ele vê a linha de chegada, ele dá um sprint para conseguir vencer. Nós, sabendo que quem está lá na linha de chegada é Jesus Cristo, de braços abertos, falando, bom e fiel servo, entre para o gozo do seu Senhor. Veja Estevão, irmão. Estevão estava sendo apedrejado porque falou o evangelho. Não mudou uma vírgula do que o Senhor mandou ele pregar. Ele foi apedrejado, mas no momento ele olhou e viu os céus abertos. O que ele viu, irmão? Jesus em pé no trono, esperando ele, irmão. Olha só como o nosso Senhor está querendo que a gente termine essa batalha. Veja a convicção de Paulo, quando ele escreveu para Filipenses 1:21, porque para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Porque viver, se eu e você tiver a mesma convicção que todas as coisas, o mais importante é Cristo, o mais importante é eu ver Cristo lá, que todas as outras coisas periféricas, pode ser bênção, pode ser carro, pode ser emprego, pode ser carro, tudo é bom. Mas o melhor é o abençoador. O melhor é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem coisas muito maiores que está revelado para quem chegar naquele momento. Amados irmãos, eu não tive hoje a intenção de apontar o dedo para ninguém. Eu apenas descrevi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu, durante muitos anos, eu fiquei parado no caminho. Fiquei anos sentado naquele último banco da igreja. Mas eu tenho uma companheira que orava dia e noite para que o Senhor me revertesse esse processo que eu estava parado. Pela misericórdia do Senhor, ela orou. E Deus se tocou. E Deus tocou no meu coração. E hoje eu estou aqui. E falei, estou aqui, Senhor, para a glória do Teu nome. Agora o meu foco é lá, é Jesus. Antes eu estava perdido nas coisas periféricas, que não me dava nada. Só me dava tristeza, desânimo. Quanto mais longe de Jesus, mais frio. Mas agora, com a oração da minha esposa, eu estou aqui, para a glória de Deus. Agradeço muito o pastor por estar me dando essa oportunidade, porque a gente tem que praticar. Quando ele me deu a mensagem, falou que eu ia pregar 15 dias antes, foram 15 dias eu intensamente na palavra. Irmãos, isso não tem prazer maior do mundo. Quando você começa a meditar na palavra, Deus começa a se mostrar, fala, Jesus, por que eu não vi isso antes? Mas graças a Deus, para a glória de Deus, eu louvo e agradeço a esse Deus tremendo e maravilhoso. Assim eu agradeço a oportunidade. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você está desanimado, cansado, vem aqui, o pastor ora. Ele tem autoridade do céu na mão dele para que te ajude a levantar nessa caminhada. Se você não aceitou Jesus Cristo ainda, venha para cá. Esse lugar não tem coisa melhor do que ter um Deus desse tamanho que nos abençoa e nos protege em qualquer momento, em qualquer luta, Ele está com você. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.